Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Copcast, nesta temporada sobre as testemunhas que já participaram em JMJ anteriores. Hoje temos connosco dois párocos, o Padre Armando e o Padre Pedro. Bem-vindos. Hoje vamos ter um olhar diferente nestas jornadas e Muito antes exatamente. de começarmos com as questões, eu queria que se apresentassem cada um e dissessem um facto interessante ou uma curiosidade sobre vocês. Muito bem, eu sou o Padre Armando Batista da Silva, sou natural de Sandim, sou padre dos Sacerdotes do Coração de Jesus desde 1996. Então, uma questão interessante. Acho que sou padre por causa da mensagem de Cristo sobre a fraternidade. A minha busca de ser irmão de todos e de todas levou-me também a desejar ser missionário, onde estive, por exemplo, em Madagascar 14 anos, e acho esse um aspecto interessante da minha vida. A fraternidade e o desejo de construir laços de irmão e irmã com todos aqueles que me rodeiam. Eu sou o Padre Pedro Barros, sou natural de Aveiro, mais concretamente da paróquia de Santa Joana. Tenho 37 anos e fui ordenado padre em 12 de julho de 2015. Hum, E assim como aspecto peculiar, digamos assim, gosto muito de dançar, mas também gosto muito de fazer missão e de estar em missão. Por isso, a minha vocação sacerdotal nasce desse bichinho, das experiências missionárias de voluntariado que tive quando era jovem na Universidade de Aveiro e que me levou a ser padre hoje. Boa, muito obrigada. E vamos passar agora para as questões. Começamos com o Padre Pedro. Qual foi a primeira impressão que teve da sua primeira JMJ? Aquela primeira impressão, primeiro impacto. Ora bem, eu vivi a primeira JMJ de Madrid, numa caminhada já um bocadinho diferente de como jovem, porque estava já no início, a meio do seminário diocesano, e então estava a fazer estágio pastoral na paróquia de Algés, em Lisboa, porque na altura já estávamos no seminário em Lisboa a estudar, os que se estavam a formar para sacerdotes, a nível da diocese, e assim a primeira coisa que me surge desta experiência, primeiro é a multidão e depois é esta vontade de ver tantos jovens que, que tinham este desejo de estar com o Papa. E isso foi assim o grande toque que senti naquela altura dos jovens todos. Portanto, este desejo de ver o Papa, este desejo de estar com o Papa, de poder tocar no Papa e de ouvir o que ele também tinha para dizer aos jovens. Creio que essa é a nota dessa jornada que me recorda assim bastante, é ir a esse desejo. Mesmo que tivéssemos que caminhar milhares de quilómetros, milhares não, alguns só, mas senti esse desejo muito forte e muito convicto em cada jovem, e nomeadamente dos que acompanhava. Ok. Padre Armando, se pudesse alterar algum detalhe na JMJ em que já participou, qual seria? Em qualquer uma delas. A preparação um pouco mais intensa e mais focada, digamos assim, na pessoa de Cristo. Lembro que participei nas jornadas de Cracóvia. Ao pensar nessas jornadas, lembro família, alegria, confiança diante de pessoas que não conhecia de lado nenhum e, portanto, partilha também. São palavras que me vêm. E depois, se tivesse que alterar alguma coisa, até por um ou outro dissabor, seria o trabalhar, a intenção com que os jovens se aproximam das jornadas. Trabalhar mais essa intenção. Não se pode ir para umas jornadas fazer turismo, tem que se ir para umas jornadas fazer festa por causa da fé. O turismo a Cracóvia ainda vou fazer um ano desses, porque gostei tanto da cidade que marquei na agenda que ia lá fazer turismo. Mas quando lá estive, foi para celebrar a fé com alegria, com partilha, com gente com quem me sentia família por causa de Cristo. Fez um turismo religioso.
Não, eu penso que as jornadas dá pouco para fazer turismo. Dá para fazer uma experiência de alegria e de fé na alegria com uma multidão de pessoas. Mas fazer turismo, aproveitando as Jornadas Mundiais da Juventude, eu penso que fica-se com um dissabor, fica-se pouco satisfeito. Ok. Padre Pedro, qual o maior desafio que sentiu em cada JMJ em que participou? Madrid e Cracóvia. A de Madrid, a nível de desafio, terá sido a experiência da vigília e da Eucaristia da jornada, porque era muita gente, estávamos extremamente distantes na altura do palco central, do altar central, por agora com o palco, do altar central, e senti muito receio, né, naquela altura, por tudo o que aconteceu, porque foi muita confusão, nomeadamente na Eucaristia, até para receber a comunhão, e senti algum medo nessa jornada por por esse conflito e por essa confusão, e mais por estar com outras pessoas e com outros jovens mais novos e que estavam ao nosso cuidado, senti um bocadinho essa preocupação na de Madrid. Mas foi uma experiência muito enriquecedora para quem estava a fazer este caminho, nomeadamente eu, no seminário, mas foi uma experiência muito gratificante a nível de conhecimento, de quebrar barreiras, de quebrar medos também, até pessoais, em relação a multidões e conviver com outras pessoas de outras línguas, foi uma experiência muito interessante. Em relação a Cracóvia, hum, já tive uma experiência privilegiada porque já estava como sacerdote e então foi assim uma outra fase da vida. Então creio que para mim a grande experiência foi ter vivido com mais intensidade ainda a jornada, não numa perspectiva de mais um jovem, mas de ver este caminho de crescimento também pessoal e espiritual e também de sacerdote nesta vontade de acompanhar os jovens e de ver neles e em mim este desejo de absorver tudo o que o Papa tinha para nos dar como alimento e como desafio para o futuro, não é? E isso acho que é os grandes desafios que ficam sempre e que ficaram para mim das duas jornadas. Por um lado, a situação de Madrid na questão da fé e de dar testemunho dessa fé como jovem e como futuro padre, e na de Cracóvia essa importância de desinstalarmos-nos e desinstalar os jovens do comodismo para que possam ter vontade de anunciar com toda a alegria a palavra de Jesus. Muito bem. E a última para o Padre Armando. Qual o maior conselho que daria a um jovem peregrino para melhor viver a JMJ Lisboa em 2023? Prepara-te no teu grupo, ligado a um movimento, ligado a um grupo de catequese, ligado a um grupo de jovens, faz a preparação em conjunto, começa a fazer festa já com os teus amigos, cria momentos também de, de silêncio, de reflexão, aprofunda as mensagens que te são propostas, por exemplo, o tema de Maria, neste caso, e o levantar-se apressadamente para ir ao encontro de alguém que precise. E eu penso que há esta atitude de Maria. Também aconselho o jovem a acolher a presença de Deus, que é vida, acolher a presença de Deus, que é alegria, e não ficar no comodismo, mas levantar-se apressadamente e com o seu grupo ir ao encontro de alguma situação mais urgente na sua paróquia ou lá no lugar onde vive e fazer disso uma preparação concreta para as Jornadas Mundiais da Juventude. Tenho medo que por vezes a gente se centre muito na angariação de fundos para ficar mais económico para os pais, o que também é importante, mas gostaria de sublinhar essa dimensão do grupo, essa dimensão de aprofundamento
da relação pessoal com Jesus e essa dimensão também de ir ao encontro de quem precisa com urgência e com pressa. Muito bem, a todos os ouvintes que estão a acompanhar o episódio, aqui fica a grande dica do Padre Armando. E agora passamos para a parte mais dinâmica deste episódio, que é o jogo O que levariam? E vocês têm que dizer um objeto consoante a situação que eu apresentar. O que levariam para a homilia com o Papa na JMJ? Tem mesmo que ser um objeto. Não, não tem. Não tem, não tem. Eu levava criatividade, levava assim um pozinho de criatividade para- na igreja para os jovens. Gostava que a homilia fosse criativa. Eu levava escuta, tentar levar um coração aberto e capaz de escutar. O que levariam para um acampamento de catequese? Eu levaria uma bússola para ter presente sempre o que é o norte da nossa vida e para onde devemos navegar. Eu, para um acampamento de catequese, como sabe a Inês, sempre levei o Evangelho e, portanto, oferecia-lhes sempre um texto do Evangelho. O que levariam para um retiro espiritual e de fé? Eu levava um caderno em branco em que tivessem todas as páginas uma palavra, que era Jesus. Eu levaria silêncio, escuta, e levaria também um lápis e um caderno, sim. Só pode ser um. Mas eu aceito É essa muito bem, já levei muitas coisas. salva O muito que é que eu levo para um retiro, então? O que é que eu posso levar para um retiro que seja absolutamente necessário? Levar-me a mim próprio inteiro. bem. O que levariam para uma missa campal? Hóstias e vinho. Então, Estou a brincar. Eu digo oblatas, que é mais fácil. Estou a brincar, estou a brincar. Quer dizer, isso tinha que ir, isso tinha que ir. Não, mas eu levava uma cruz de bolso. Habituei-me a andar muitas vezes com uma cruz no bolso, como sinal também de recordar que a minha missão é por ele. eu, para uma missa campal, para além daquilo que é absolutamente necessário para a Eucaristia, levo sempre um grande obrigado. Muito bem. O que levariam para uma peregrinação? Eu levaria o meu coração e a verdade da minha vida para a peregrinação. Para uma peregrinação, eu levaria uh, uma questão, uma busca, o desejo de encontrar alguma coisa mais. Ok. E a última é o que levariam para uma ação de voluntariado? Eu levaria uma mochila cheia de entrega e de serviço. Eu levaria paciência e escuta. Ok. Muito obrigada, Padre Pedro e Padre Armando, pela vossa presença aqui no Copcast. Espero que tenham gostado. Obrigada pelos vossos insights e pelo vosso contributo. E ouvimos-nos no próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer. Obrigado, Inês, e bom trabalho. Cumprimentos à juventude de Esgueira e boa caminhada para a JMJ. Claro, sim, de Maria.